Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje nós daremos início à nossa reta, ao nosso objetivo, ao concurso INSS. Há uma possibilidade desse concurso sair já em 2019 e de forma antecipada nós temos que começar uma preparação sólida numa disciplina que é fundamental para a sua aprovação, que é o direito previdenciário. E todas as quintas-feiras nós disponibilizaremos no meu canal do YouTube, basta você assinar para acompanhar sempre as publicações, um curso completo de direito previdenciário. Hoje nós partiremos para a nossa primeira aula, que terá como tema Seguridade Social, abordando os princípios gerais e específicos, e são muito cobrados em prova. Esse curso teórico gratuito no meu canal do YouTube será disponibilizado para você, então, todas as quintas-feiras. De forma paralela, lá no meu site, que é o site, anote aí, www.eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso que já foi lançado, temos todo um cronograma de disponibilização das aulas, que é um curso de 380 questões resolvidas de direito previdenciário, para você resolver junto com esse curso teórico gratuito. Então veja, você terá um curso de questões e um curso teórico de direito previdenciário para que você possa ir resolver as questões acompanhando toda a temática, para que você não erre nenhuma questão de direito previdenciário. Tudo bom? Bem, pessoal, então hoje nós vamos falar de um tema muito relevante, que são os princípios gerais e específicos. Lá no meu site, então, tem esse curso de questões para você poder adquirir, não é? São 380 questões comentadas em PDF e a disponibilização também em vídeo, ok? Então está disponível já lá no site, que é esse logo aqui abaixo do seu vídeo. Tá bom? Hoje, então, nós vamos falar sobre Seguridade Social. E para que nós possamos iniciar, a temática Seguridade Social está prevista no artigo 194. E já foi cobrado em prova diversas vezes o que compreende a Seguridade Social na Constituição. E esse caput, a cabeça do 194, traz o seguinte entendimento. A Seguridade Social, ela compreende um conjunto integrado. Então, veja, quando eu falo conjunto integrado, eu tenho ali direitos que serão garantidos através dos poderes públicos e da sociedade. Perceba que não é só o poder público que estará responsável por garantir certos direitos que nós vamos mencionar. Então, nós temos ações compreendendo a Seguridade Social em um conjunto integrado que será de iniciativa dos poderes públicos, ou seja, do governo e da sociedade. Então perceba que a sociedade terá um papel fundamental para assegurar direitos. Mas quais direitos aqui serão assegurados? Nós estamos falando dos direitos relativos à saúde. Nós vamos ter um momento específico para falar só sobre saúde na Constituição, sobre a previdência. Então, a saúde está relacionado a um direito que é conferido a todos. Então, estamos falando aqui de direitos sociais, ok? Aqueles direitos previstos na Constituição, lá no artigo 7º. Temos a previdência relacionada à aposentadoria, o que todo mundo quer aposentar. Então, a Previdência, ela é responsável por isso. Nós temos a ideia aí de toda uma reforma previdenciária, não é? Já é um tema que não é de agora, não é com o novo eleito presidente, mas é um tema que já tem sido discutido há alguns anos. Uma hora isso vai acontecer, não é? Então, independente de quem estar ali, terá que ser feita uma previdência, uma nova reforma da Previdência Social, claro, uma reforma que vai garantir o futuro das próximas gerações, mas ao mesmo tempo preservar direitos. E também a assistência social, que vai amparar os desamparados. Então veja, eu tenho aqui um conjunto integrado que vai ser iniciativa, essas ações serão iniciativa dos poderes públicos e sociedade, garantindo, assegurando esses direitos. Então a Seguridade Social protege a sociedade no que tange à previdência,
a assistência e também a saúde. Muita atenção! Previdência, assistência social e saúde. A previdência social relacionada à aposentadoria, aqui eu coloquei, contributiva, porque você que está trabalhando, até mesmo os inativos, as empresas, contribuem para a previdência social. Em contrário, nós temos a assistência social e a saúde, que é de forma não contributiva. Assistência social assegurando direitos aos desamparados e a saúde assegurando direito a todos. Ok? Então não se esqueça desse início da nossa aula de hoje. A garantia que se dará para os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Tá certo? Bem, toda essa seguridade social ela é amparada por princípios. E você vai perceber que a Constituição e os doutrinadores, quando falam desses princípios, a Constituição, em regra, chama de objetivos. E nós aprendemos, ao estudar a Constituição, que princípios são diferentes de objetivos. Mas se na sua questão falar de objetivo, falar de princípios, estarão falando do mesmo tema. Tá? Porque nós vamos ver que na Constituição nós vamos ter, e de forma esparsa nas legislações, princípios gerais e princípios específicos da Seguridade Social. O primeiro princípio geral é o princípio da igualdade, que está previsto no caput do artigo 5º. Então abra sua Constituição. Olha só o que diz o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, independente de quem está, se eu estou falando de brasileiro ou estrangeiro, a Seguridade Social será garantida. Por exemplo, nós temos a saúde, que é garantido a todos. Então, nós não podemos fazer distinção. E o princípio da igualdade, previsão expressa nesse caput do artigo 5º, assim garantirá. Outro princípio geral é o princípio da legalidade. Logo, no artigo 5º, inciso 2, nós temos que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, nós vamos ter leis específicas no âmbito da Seguridade Social, no âmbito da Previdência Social, no âmbito da Assistência Social. O que está garantido ali por lei preserva, então, esse inciso 2 do artigo 5º, em que ninguém será obrigado de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Outro princípio geral que é importante você anotar é o princípio do direito adquirido. Aqui nós vamos encontrá-lo no inciso 36 do artigo 5º. Vamos a ele. Inciso 36 prevê que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então você aposentou. Imaginemos uma reforma previdenciária. Você será atingido, você que aposentou? Não, por conta do princípio do direito adquirido, você então tem esse direito às regras que foram conferidas à sua aposentadoria na época da sua aposentação. Tá? E por fim, a solidariedade. Hoje o nosso sistema está baseado num sistema em regime de repartição simples. O artigo 3º, inciso 1, prevê assim, que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Quando eu falo solidariedade, nós estamos falando que todos, veja, os ativos, os aposentados, a sociedade, o governo, a empresa, será responsável pela composição da garantia da seguridade, especificamente a previdência social, por exemplo. Então veja que nós temos aqui princípios gerais, princípios da igualdade, da legalidade, do direito adquirido e ainda da solidariedade. Nós partiremos agora aos chamados princípios, ou como assim você desejar, objetivos específicos.
E veja que existe um rol de princípios, um rol de objetivos específicos em que nós analisaremos cada um deles. O primeiro é a universalidade da cobertura e atendimento. Você precisa ter muita atenção a esses princípios para não confundir um com o outro. Então, estou falando aqui de universalidade, veja, universal, a cobertura e o atendimento. O que este princípio consiste? Esse princípio consiste em promover de forma indistinta o acesso ao maior número possível de benefícios na tentativa de proteger a população de todos os riscos sociais previsíveis e possíveis. E quando eu falo de universalidade, Sérgio Pinto Martins a divide em subjetiva e objetiva. A subjetiva está relacionada justamente ao sujeito, às pessoas alcançadas pela Seguridade Social, enquanto que a objetiva aos benefícios. Então veja, eu vou tentar promover o maior número de benefícios a maior número de pessoas. Então, por isso que eu digo universalidade da cobertura e do atendimento. A cobertura relacionada aos eventos possíveis, aos eventos passíveis de serem cobertos, e o atendimento às pessoas. Então, faça uma setinha. Em cobertura, você vai colocar eventos, que é justamente a contingência que será coberta, e o atendimento se relaciona às pessoas. Então, universalidade da cobertura e do atendimento. Está lá no inciso, no artigo 194, parágrafo único, inciso 1. Tá bom? O próximo objetivo, princípio, é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. Não confunda benefício e serviço. Benefício relacionado à pecúnia, dinheiro. Quando eu falo uniforme, de forma igual, equivalente, nós estamos aqui diante de um princípio que vai tentar equiparar os direitos dos trabalhadores rurais aos urbanos. A gente sabe que, de forma histórica, os trabalhadores rurais têm sofrido quanto a esses direitos. Então, esse princípio ele é fundamental porque ele vai trazer uma tentativa de reduzir essas diferenças históricas, equiparar os direitos dos trabalhadores rurais e dos trabalhadores urbanos. Tudo bem? Este, então, é o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e dos serviços. Tá certo? O próximo é a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Cuidado, não confunda com uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços. Agora nós estamos aqui, seletividade, que vem de selecionar, e distribuir. Quando eu falo selecionar, o que eu estou buscando aqui? É uma ampla distribuição de benefícios ao maior número de necessitados. Então não vai ser para todos. Nem todos terão direito a todos os benefícios, devendo o legislador identificar as carências sociais e estabelecer critérios, que não serão critérios subjetivos, mas objetivos, para contemplar as camadas sociais mais necessitadas. Então, muito cuidado com isso. Eu tenho uma busca de identificar as carências sociais e eu vou estabelecer critérios para contemplar o maior número de necessitados. Essa distributividade implica a necessidade de solidariedade para poderem ser distribuídos os recursos. Tá bom? Então veja, seletividade e distributividade, na prestação dos benefícios e dos serviços. Outro princípio objetivo, irredutibilidade do valor dos benefícios. Irredutível, diminuir o valor dos benefícios, pecúnia. Então, olha só, o que nós estamos falando aqui? A tentativa desse objetivo é justamente preservar o valor de compra dos benefícios financeiros concedidos pela Seguridade Social. E é importante ressaltar que quando eu busco essa irredutibilidade, eu garanto à sociedade e àqueles que são atingidos pelos benefícios que haja correção desses valores, de acordo com índices pré-determinados. E é importante ressaltar ainda
que não há mais vinculação entre reajuste de benefícios da Seguridade com o salário mínimo. Aí eu coloquei aqui para vocês no material. Os benefícios serão corrigidos por índice de preço que mede a inflação. Então anote aí, irredutibilidade do valor dos benefícios. Temos ainda a equidade na forma de participação no custeio. Equidade na forma de participação no custeio. Esse objetivo ele é específico para a Previdência Social, que é um dos direitos que serão garantidos na Seguridade. E o que diz esse princípio objetivo? Que veja, aquele que ganha mais participa mais no custeio. Então, cada um vai contribuir na Seguridade na proporção da sua capacidade contributiva. Então, por isso que ele é específico para a Previdência Social, relacionado àqueles valores que são contribuídos mensalmente. Quanto maior a renda, maior a alíquota. Nós vamos falar sobre isso ainda. Ou seja, maior a contribuição. Então, esse foi o objetivo previsto no inciso 5 do parágrafo único do artigo 194. Diversidade da base de financiamento. Diversidade, múltiplo, há uma quantidade que se dá diversa de possibilidades de contribuição. E quando eu falo na base de financiamento, eu vejo que a Seguridade Social ela será financiada não só pelos trabalhadores, mas sim também pelas empresas, pelos orçamentos dos entes estatais. Por isso que há uma diversidade da base de financiamento. Então, o financiamento da Seguridade Social se dá atualmente através de contribuição dos trabalhadores, das empresas e ainda dos orçamentos dos entes estatais. Tá bom? E ainda, para finalizar o artigo 194, nós temos um objetivo que foi inserido pela Emenda Constitucional número 20, que fala do caráter democrático e descentralizado da administração. O que significa isso? Olha, caráter democrático e descentralizado da administração mediante uma gestão quadripartite, 4, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e ainda do governo nos órgãos colegiados. Então nós vamos ter órgãos colegiados que vão gerir a Seguridade Social e nós vamos ter pessoas de diferentes níveis, diferentes níveis sociais, diferentes segmentos sociais, essa é a melhor palavra, segmentos representativos para administrar os recursos da Seguridade Social. Então vamos ter órgãos colegiados para administrar esses recursos, em que inclusive os aposentados participarão. E na prova, não se esqueça dessa terminologia, uma gestão quadripartite. Vou escrever aqui, gestão quadripartite. Por que é quadripartite? Porque nesse caráter democrático, nós estamos envolvendo trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. Tá certo? Agora nós vamos falar de outros princípios que estão esparsos na legislação. Um deles está no 195, parágrafo 5º, que é o princípio da pré-existência do custeio. Olha só o que diz o parágrafo 5º do 195. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social, grifem benefício ou serviço, poderá ser criado, majorado, então aumentar, ou estendido a abranger outras pessoas, sem a correspondente fonte do custeio. Então, veja, eu preciso, para criar um benefício ou serviço, eu preciso saber de onde que vai vir dinheiro para poder custear. Para aumentar, eu preciso saber de onde vai vir dinheiro que vai cobrir esse aumento. Ou para estender ao maior número de pessoas, qual que é a fonte que vai, então, possibilitar essa extensão. Então, cuidado com isso. Esse é o princípio da pré-existência do custeio. Ok? Princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. Parece trava-língua, né? Anterioridade nonagesimal ou noventena, que está no parágrafo 6º do artigo 195. Olha, as contribuições sociais de que trata esse artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que a houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B.
Então aqui nós estamos falando de contribuições sociais para serem, então, exigidas. Se eu crio uma contribuição social, ela só pode ser exigida, então, após decorridos 90 dias, por isso que é noventena, nonagesimal, da data da publicação da lei. E não vai se aplicar ao disposto no artigo 50, inciso 3, que fala: cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Aqui é diferente, né? Aqui nós estamos falando de tributos, que é diferente de contribuições sociais. Para as contribuições sociais, exige-se o interregno, o intervalo de 90 dias da publicação da lei no Diário Oficial. Esse é o princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. Por fim, nós temos o princípio da vedação de contratar ou receber benefícios. Olha, se eu tenho uma pessoa jurídica, e essa é a previsão do parágrafo 3º do 195, essa pessoa jurídica ela tem débito com o sistema da Seguridade, ela não vai poder contratar com o poder público, nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Olha que interessante. Pessoa jurídica com débito no sistema de Seguridade fica impedida de poder contratar com o poder público, ou seja, participar de licitações, nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Tá bom? Então veja que nós tratamos de uma série de princípios, introduzimos a nossa aula de direito previdenciário. Na aula número 2, que será na próxima quinta-feira, nós vamos avançar, trazer novos assuntos para vocês de direito previdenciário. Espero que vocês tenham gostado, curta esse vídeo, passe no site, adquira o curso de questões para você poder acompanhar de forma, ao mesmo tempo, né? Vê a teoria, resolve exercícios. Tá certo, pessoal? Bons estudos, fiquem com Deus. Me sigam no Instagram, @professor Bruno Leitoral, que nós vamos toda sexta-feira publicar esquemas de direito previdenciário. Um grande abraço e até mais.